Meus amigos, agora nós vamos falar de um tema polêmico, difícil, mas necessário, que é a mão na bola. Com relação a esse tema, não houve nenhuma alteração. A mão na bola deliberada, né, quando o jogador provoca esta ação de colocar a mão na bola, esta não mudou nada em termos de interpretação. A International Board procurou aclarar a questão das mãos acidentais, quando a mão toca acidentalmente nos braços, mãos ou braços de um defensor ou de um atacante. Ela buscou elementos mais concretos para auxiliar os árbitros na interpretação e auxiliar jogadores, técnicos, o público, a imprensa de uma maneira geral a entender um pouco melhor esse tipo de situação. Sendo assim, quando o árbitro deverá marcar as faltas e os jogadores tomar cuidado quando essas situações acontecem? Quando o braço, por exemplo, estiver acima do ombro, numa posição considerada antinatural, muito alargado, muito distante, dando ao corpo uma ampliação de volume. Nesses casos, os jogadores têm que tomar cuidado, porque quando a bola toca no seu braço, ele impacta taticamente, ele impede que esta bola passe e cria uma situação prometedora, quiçá uma situação de gol. Ele pode impedir um gol ampliando esse volume do corpo. Nesses casos, o árbitro deverá interpretar como uma ação ilícita e vai punir os jogadores caso ocorram estas ações. E sempre lembrando, né, professor Perassi, que o que a regra do jogo procura nos dar, e nós procuramos passar aos árbitros, são elementos para tentar melhorar a interpretação, né, de uma situação que é muito difícil, que é a mão na bola ou bola na mão. Então essa situação, por exemplo, da mão acima a mão, os braços acima do nível do ombro, é um elemento a mais, né? Só que tem situações de jogo, e os jogadores sabem muito bem disso, que para efeitos de equilíbrio em determinadas jogadas, isso é perfeitamente compreensível que esse braço suba eventualmente acima da linha do ombro. Então não é assim, acima da linha abaixo da linha não é. Vai depender do que o jogador está buscando com aquela elevação dos seus braços. É ampliar o espaço? É ganhar uma vantagem? Aí sim deve ser punido. Agora, se for uma situação totalmente normal, por exemplo, uma bicicleta, né, uma chilena, uma puxada, em que o braço eventualmente suba para ganhar um equilíbrio e possa ocorrer um toque, aí vai depender, além disso, do impacto que causou, por exemplo, se essa bola estivesse indo na direção da meta. E aí não tem o que discutir. Mas se for uma situação natural de jogada e isso não tiver um impacto importante no jogo, esse lance também deve seguir. Nessa linha de busca da justiça na aplicação da regra do jogo, o que disse o professor Carlos é perfeitamente pertinente, porque às vezes esse toque não causou nenhum tipo de impacto, a bola ia na direção inversa, na direção contrária da meta. Era uma situação que o jogador tentou tirar a bola e os seus braços acabaram para cima por conta de um equilíbrio. A leitura do árbitro é sempre visando a compreensão do jogo, deve ser a leitura de todos. É lógico que quando existe uma mão, principalmente dentro da área, em que a bola toca nesse braço, todos querem obter a falta, obter um tipo de vantagem, mas não deve ser assim à luz da regra do jogo. E o árbitro continuará interpretando esse tipo de situação. O que nós temos que entender é que uma mão ampliada em situação de direção da meta, ela, lógico, vai causar algum tipo de impacto e aí o árbitro vai mensurar como sendo uma infração. Assim como o jogador também, que ainda que acidentalmente, acabe fazendo um gol para a sua equipe com essa bola tocando no seu braço, totalmente acidental. Só que isso causou um impacto muito grande no resultado, que é um gol, que é o mais importante. Então, ainda que seja acidental, por exemplo, uma bola que veio da sua cabeça, tocou no seu braço, como nós temos um vídeo aí que nós vamos mostrar para ilustração, cabeça e finalizou no braço e entrou no gol, esse gol não será validado. É importante que todos entendam que será exatamente assim. Quando acontecer esse tipo de ação para a defesa, o árbitro vai buscar os elementos para interpretar. Agora, quando for para o ataque, não há interpretação.
tocou em mãos ou braços no ataque, o árbitro marcará falta imediatamente. Não ocorrerá gols em que, caso o árbitro veja, logicamente, a equipe de arbitragem veja, em que haja uma presença da mão, ou para ajeitar essa bola, para deixar pronto e apto para fazer o gol, ou essa bola tocando no braço e entrando no gol, mesmo que acidentalmente. É importante essa mudança porque é exatamente isso, serão tratamentos diferentes. Um tratamento específico para a defesa e outro também para o ataque. Somando a isso, né, normalmente, quando a gente fala normalmente, significa que não é sempre, mas normalmente não será falta se a origem da bola que veio para sua mão foi o seu próprio corpo, ou um corpo de um adversário, de um companheiro que esteja perto. Então aquela bola que chega de surpresa. Pois nesse caso, seria praticamente impossível você ter um tempo hábil para tirar o braço da trajetória. Então aquela bola que veio do seu próprio corpo e bateu no seu braço, normalmente não será infração, com exceção daqueles casos que a gente já viu, por exemplo, a bola finalizar depois disso e em direção direta à meta. Veja que interessante, esse exemplo que o professor Carlos dá é para a defesa, é o julgamento feito para os defensores, bola que tocam em qualquer parte do seu corpo ou do corpo do adversário e chega de surpresa na mão. Isto é para os defensores. Para o ataque, esse tipo de situação sempre será falta. Muito bem, uma das grandes discussões, grandes polêmicas é, de repente, do jogador que está caído em virtude do carrinho ou uma queda natural e já estava no chão e tem aquele braço de apoio para se levantar. E nesse momento a bola toca em seu braço, né? E isso dificultava muitas vezes a interpretação do árbitro ou o entendimento de todos do mundo do futebol. A FIFA e a International Board buscou aclarar esse tipo de situação. Caso o jogador esteja se levantando, ele já estava caído, ou estava se apoiando no chão e a bola tocar neste braço de apoio, o árbitro não deve considerar essa ação como uma ação faltosa. Não pode cobrar um pênalti ou um tiro livre. Não deve fazer isso. Agora, é lógico que se ele dá o carrinho deslizante e vai com o braço acima do ombro, né, impedindo que essa bola passe, criando um bloqueio, ou vá com os braços estendidos e essa bola toque no seu braço e mude inclusive a trajetória, isso não está incluso. Isso continuará sendo interpretado como falta. Só não será, e o árbitro deve considerar, o braço de apoio, aquele que o jogador está se utilizando para levantar. Esse assunto da mão vai seguir polêmico, como porque ele é interpretativo. O que a regra do jogo tem feito é tentar cada vez mais aclarar e facilitar essa interpretação, mas ela continua sendo interpretativo. E a gente sempre orienta os clubes da seguinte maneira, né? A gente prepara os árbitros, a gente passa vídeos, mas no momento que isso acontece, vai depender do seu ângulo, da sua interpretação e nada impede que ele se equivoque numa interpretação, né? Assim como os professores, né, os treinadores passam as informações aos seus atletas e pode ser que em determinadas situações eles se equivoquem. Então, o que nós estamos dizendo aqui não garante que 100% disso será aplicado, mas garante que é essa a interpretação que tem que ser feita. Então é dessa forma que tem que ser tocado. Ainda mantendo na regra 12, mas saindo já do assunto de mãos, um outro tópico que ficou destacado a respeito de alterações diz respeito ao goleiro, das bolas recuadas para o goleiro, que ele normalmente não pode fazer uso das mãos para pegar essa bola ou tocar nessa bola que foi recuada por um companheiro de equipe ou até mesmo aquele lateral, um arremesso lateral que foi cobrado para ele, que ele também não vai poder utilizar as mãos. Houve uma pequena alteração. Caso esse goleiro, por exemplo, numa situação que esteja sendo apertado pelo seu adversário, vá dar um chutão nessa bola, que essa bola que foi recuada, ele vai dar aquela quebrada na bola, vai dar um chutão na bola, e ele falhe, essa bola passou por ele por qualquer motivo, ele aí sim pode se recuperar e buscar essa bola com as mãos. Essa bola que foi recuada e ele errou o chute por uma situação extrema do jogo ou das condições do gramado, qualquer coisa que o valha, ele pode voltar, se recuperar e pegar a bola com as mãos. É uma exceção a essa regra da bola recuada e da bola que lhe foi passada por um companheiro de um arremesso lateral. Foi tentado ao chutão, se equivocou, errou, a bola passou, furou a bola, ele pode pegar essa bola com as mãos. E é importante, Carlos, que todos entendam o objetivo e o espírito da regra. Essa regra ela veio exatamente para evitar
a perda de tempo que o goleiro tivesse condições de uma bola tocada com os pés diretamente de um seu companheiro, ele pudesse pegar essa bola com a mão e perder mais tempo. Isso acontecia muito no passado, né? E com essa alteração, com essa mudança, o goleiro é obrigado a chutar essa bola e jogar com os pés e jogar rapidamente essa bola para disputa normal, tá? Então, é importante entender isso. Agora, quando o goleiro falha, não é porque ele estava tentando burlar, né? Ele falha por uma questão acidental. E é importante entender que isso pode acontecer. Por isso, esta, entre aspas, autorização para que ele pegue a bola. É porque não se considera mais que ele está fazendo cera. Foi uma falha que aconteceu e daí por diante ele está apto e pronto para jogar sem ser punido por conta disso. Muito bem, dando sequência aí com a regra 13, uma alteração diz respeito às barreiras, à formação de barreira para os tiros livres. Então, quando uma equipe formar uma barreira defensiva com no mínimo 3 jogadores, menos que isso não, então tem que haver ao menos 3 jogadores, a equipe adversária não vai poder posicionar os seus jogadores a uma distância inferior a 1 metro dessa formação de barreira, para evitar aquelas situações de empurrar a barreira, aquelas situações de empurra-empurra, de eventuais agressões que podem ocorrer ali. Tá? Então a equipe adversária, ou seja, a equipe que está cobrando a falta, pode até fazer a sua barreira ao lado, porém vai ter que respeitar essa distância de 1 metro. E se não fizer dessa forma, poderá ser marcado um tiro livre indireto contra a sua equipe. Exato, e o objetivo desta alteração, desse ajuste, é o motivo tático. O treinador pode fazer algum tipo de treinamento com uma outra barreira. O que não pode é ficar junto à barreira defensiva já estabelecida, como disse o professor Carlos, com 3 ou mais jogadores, aí se considera uma barreira, para não atrapalhar, para não criar conflitos, para não criar situações complexas, ok? Então é importante esse ajuste, principalmente na questão do controle do jogo e na parte disciplinar.